Olá, companheiros da Causa Operária TV, companheiros do canal Internacionalismo. Estamos começando mais um programa Conexão América Latina nessa terça-feira aqui, dia 24 de agosto de 2021. Já convido todo mundo a curtir o nosso vídeo, a comentar à vontade para a gente aqui conversar um pouco, né, ler os comentários, interagir como a gente sempre faz, para compartilharem também nas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, Telegram, WhatsApp, e-mail, compartilhando nos seus grupos aí, nas suas páginas também que você administra, que você edita, compartilhando por mensagens diretas aí no Messenger, no WhatsApp, no Twitter, no Instagram também, né, no Telegram, para as pessoas que você conhece conhecerem, né, a Causa Operária TV, que é um canal alternativo, né, um canal de esquerda, um canal revolucionário, comunista, um canal que não recebe, né, financiamento dos grandes capitalistas, nem do Estado, que recebe financiamento apenas da classe operária, né? E a maneira pela qual a gente é sustentado é basicamente pelo programa de membros da Causa Operária TV. O nosso programa de membros começa, né, com uma assinatura mensal aí de R$ 7,99 por mês, que é o membro bronze, e passa para outras categorias de membro, né, conforme a sua possibilidade aí de colaboração. Tem o membro prata, que é R$ 19,99 por mês, tem o membro ouro, que é R$ 49,99 por mês, tem o membro platina, R$ 99,99 por mês, e o membro rubi, R$ 199,99 por mês. Para todas as possibilidades aí, para todos os bolsos, né, cabe a contribuição, tornando-se membro da Causa Operária TV, que é fundamental, né? Vocês que acompanham aí o nosso canal, o pessoal que acompanha a análise política da semana, por exemplo, deve ter visto, né, ou que acompanha o Diário Causa Operária, a gente também tem matéria sobre isso no Diário Causa Operária, que existe uma tentativa aí do TSE de acabar com a monetização dos canais no YouTube que falam sobre política. A desculpa, como sempre, né, é atacar os bolsonaristas. O TSE já está caçando aí alguns canais bolsonaristas, impedindo aí a monetização deles, né? No entanto, já existe uma proposta para que durante as eleições qualquer canal que fale sobre política seja impedido de receber um financiamento do seu público, né? Isso daí é uma medida totalmente arbitrária e antidemocrática, né? Querem impedir você, que gosta da Causa Operária TV, de contribuir financeiramente com aquilo que você gosta, com aquilo que você acredita, né? E tudo isso daí em nome da defesa das instituições, contra as fake news, né? Defendendo a lisura das eleições contra aqueles que atacam as eleições democráticas do Brasil, né? Só porque esses aí, os bolsonaristas, pelos motivos deles, né, nessa briga interna com a burguesia, e nós, os trabalhadores, porque sabemos, né, que é um instrumento de dominação da burguesia. Nós denunciamos as eleições como uma farsa, são montadas para a burguesia sempre sair ganhando, né? As urnas eletrônicas beneficiam essa farsa e isso daí a direita não admite, a burguesia não admite, diz que é fake news e já quer punir aqueles que fazem essas denúncias para que essas denúncias não sejam feitas, né? Então, uma das maneiras pelas quais a burguesia está tentando já fazer isso é impedindo esses canais, como é o caso da Causa Operária TV, de expressarem livremente a sua opinião e receberem, né, financiamento para que nós, no caso, né, continuemos fazendo o nosso trabalho. Como eu disse, né, o programa de membros, o superchat, super sticker, é a única maneira que a gente tem de sustentar a Causa Operária TV, sustentar aqui os nossos estúdios, sustentar o nosso escasso quadro de funcionários, né, pagar todas as nossas contas e ter essa programação 24 horas que a gente tem aqui, né, com programas variados ao longo da semana
durante toda a semana, né, temos programas ao vivo, temos programas de mulheres, de negros, de esporte, de política internacional, de política nacional. Temos as análises políticas do companheiro Rui Costa Pimenta no 247 e aos sábados aqui na Causa Operária TV, né? E isso daí só é possível com o financiamento, né, com o apoio financeiro dos nossos companheiros aí, principalmente se tornando membros. O TSE, o Judiciário Reacionário do Brasil, quer acabar com isso daí, quer calar, né, quer fechar, em última instância, esse tipo de canal, como é o caso da Causa Operária TV, né, porque é um canal independente que não recebe financiamento de ninguém, a não ser do seu próprio público, sendo impedido de receber esse financiamento do seu público, ele acaba com todas as suas receitas, né? E sem esse financiamento a gente não consegue nem pagar aqui as nossas contas e nossa luz, nosso estúdio, tudo mais. Então a Causa Operária TV, né, se isso daí for levado adiante, corre inclusive risco de fechar, como é o caso de outros canais aí que vivem também da contribuição do seu público. Por isso que a gente denuncia muito essa medida do Judiciário brasileiro e também por isso que a gente pede a contribuição de todo mundo que gosta da Causa Operária TV, que assiste a Causa Operária TV, que ainda não é membro, para se tornar membro do nosso canal, ou se já é membro, se possível, atualizar o seu status de membro, né, para chegar a um status mais elevado na possibilidade de cada um, para que a gente possa, né, ter alguma quantidade aí de membros que sustentem a Causa Operária TV, ou então também, além de ser membro, né, enviando superchat, super sticker, isso daí contribui bastante aí para a Causa Operária TV manter aí as suas atividades. Há um cerco muito grande, né, por parte da burguesia, por parte do judiciário. A ditadura do judiciário vai se tornando cada vez mais brutal, né, e quem perde com isso é o povo, né? Perde todos os direitos democráticos, inclusive o direito de informação, de ser informado, de receber opiniões diversas, né? E de formar aí o seu próprio pensamento. O judiciário atua dessa forma a favor dos grandes monopólios de comunicação, uma vez que a Rede Globo, Bandeirantes, Jovem Pan, Veja, Estadão, esses aí não vivem da contribuição voluntária do seu público, eles vivem mamando o dinheiro público, né? É uma coisa curiosa, porque eles vivem do dinheiro do povo, só que não é um dinheiro que o povo contribui voluntariamente, é o dinheiro que o povo, né, concede ao Estado, o dinheiro dos impostos da população, e a gente sabe que no Brasil pobre paga mais imposto proporcionalmente que o rico, né? E com o dinheiro desses impostos, com o dinheiro público, o Estado dá verbas, né, para diversos meios de comunicação, para os monopólios da comunicação. Vocês veem aí tantas propagandas governamentais na Globo, na Folha, no Estadão, etc. Tudo isso daí é dinheiro público que a gente não aceitou entregar para a Veja, para a Folha, para o Estadão. Mas o Estado, Bolsonaro, os golpistas, entregam para esses jornais, né? Então eles vivem do dinheiro do povo, só que o povo não quer dar esse dinheiro para eles. Agora, os veículos de comunicação em que o povo quer contribuir, porque acredita nesses veículos, aí o judiciário quer acabar com isso daí, né? Então, é muito importante aí a nossa denúncia e também a contribuição de todo mundo que acredita na Causa Operária TV, que ainda não se tornou membro, ou então que ainda não atualizou o seu status de membro para um membro mais elevado aí na medida do possível, né? E, além disso, se puderem enviar superchat, se puderem enviar super sticker, isso daí contribui muito para a gente manter a Causa Operária TV aqui em funcionamento. Bom, você, portanto, que não é membro, pode se tornar membro, atualize o seu status de membro caso não seja membro e envie também outras formas de contribuição financeira, como superchat e super sticker. Se você não é inscrito na Causa Operária TV, se inscreva também. E se você não é inscrito no canal Internacionalismo, você pode se inscrever acessando a nossa página aí da Causa Operária TV no YouTube. Tem o botãozinho ali, né, no menu canais, tem ali o canal Internacionalismo, ou você pode acessar digitando na barra de pesquisa do YouTube Internacionalismo e filtrando por canais. É o nosso canal aí de programas internacionais
da Causa Operária TV, onde a gente posta aí os nossos programas, nossos podcasts e os nossos vlogs. Bom, vamos começar então o Conexão América Latina de fato com a nossa querida companheira Márcia Chueri, direto de Cuba, falando um pouco sobre como que anda a situação no país caribenho. Olá, hoje é 24 de agosto de 2021, sou Márcia Chueri e falo direto de Cuba. Para começar, parabéns à Federação das Mulheres Cubanas, que ontem fez 61 anos de fundação. A Federação é uma das maiores organizações de massas de Cuba. Gerou e participou de todas as ações e políticas de emancipação feminina promovidas pelo governo revolucionário, com resultados que mudaram o perfil socioeconômico do país. Isso não significa que a igualdade entre gêneros tenha sido alcançada. Ainda há muitos traços de machismo nas relações pessoais e sociais. Mas a paridade de salários é real. As mulheres são maioria das matrículas universitárias e da força de trabalho técnica qualificada. Nesta legislatura, as mulheres representam 53% da Assembleia Nacional, 51% dos governos provinciais e 34% dos governos municipais. A presença da Federação foi fundamental para todas essas conquistas. E graças a elas, Cuba é considerado o melhor país das Américas para ser menina. Agora, um pouco sobre a situação sanitária. Cuba continua enfrentando números bastante altos de contágios da Covid-19 devido à presença de cepas mais contagiosas do vírus. Aliás, o que está acontecendo aqui devia servir de alerta para o Brasil e o mundo. Mesmo com todas as medidas de prevenção e protocolos de tratamento sempre atualizados, a verdade é que só será possível controlar a doença vacinando mais de 90% da população. É urgente a quebra das patentes e a vacinação em massa no mundo inteiro. Nessa área, a boa notícia é que 2 outros candidatos já são vacinas, Soberana 2 e Soberana Plus. Assim, Cuba já tem 3 vacinas contra a Covid-19, todas com eficácia e segurança comprovadas. Os estudos clínicos com menores, com as vacinas Abdala e Soberana 2, já têm resultados preliminares que permitem começar a vacinação da população infantil e juvenil a partir do próximo mês. Isso é necessário para a retomada de aulas presenciais. A maioria dos professores já está vacinada, mas as escolas só voltarão após a imunização dos alunos. Agora, uma questão que está sendo usada contra Cuba. A promulgação do Decreto-Lei 35, que regula o uso dos meios de telecomunicação. Não é fácil ser uma pequena ilha de 11 milhões de habitantes e um PIB que em 2018 era de 100 bilhões de dólares e estar a apenas 90 milhas do país mais poderoso do mundo. Os Estados Unidos têm uma população 30 vezes maior e seu PIB é 210 vezes maior que o de Cuba. Ser esse pequeno país, fazer uma revolução socialista e resistir ao assédio constante do gigante, que ainda por cima tem vocação imperialista, não é nada fácil. As tentativas norte-americanas de intervenção na vida de Cuba, através dos meios de comunicação, não começaram agora. Em 1960, foi ao ar a primeira agressão por rádio, a Voz da América. Menos de um mês depois, surgiu a Rádio Swan, rebatizada em 1961 como Rádio América. Em 1985, surgiu a Rádio Martí e a TV Martí em 1990. Todos esses meios são financiados pelos norte-americanos, tratam de transmitir para Cuba e têm como objetivo estimular as ações da contra-revolução. Agora, com a internet e redes sociais, os meios de agressão estão muito diversificados. E o mesmo governo que impede Cuba de ter acesso aos cabos submarinos de fibra óptica que passam aqui ao lado, agora está dizendo que vai dar internet de graça para todos os cubanos por uma via ilegal. Isso é típico do Biden.
Quando ainda era vice-presidente do Obama, em uma visita a Cuba, conversando com cientistas, estes reivindicaram poder ter acesso a sites norte-americanos de sua área, o que o bloqueio impede. A resposta dele foi dizer que buscaria um jeitinho, e recebeu a merecida lição de que os cientistas cubanos não queriam pular a cerca, e sim entrar pela porta da frente, como os do resto do mundo. Por outro lado, não é só em Cuba que as redes sociais promovem discurso de ódio, linchamento virtual, ameaças à integridade física, estímulo a todo tipo de preconceito, inclusive com práticas violentas. Ao contrário do que estão dizendo, que isso seria uma resposta aos atos de 11 de julho, na verdade já tinha sido anunciado em abril e acaba de ser publicada a legislação que regulamenta as telecomunicações, as tecnologias da informação e comunicação e o uso do espectro radioelétrico. O Decreto-Lei 35 trata das obrigações e direitos do Estado cubano nessa área. Obrigação, por exemplo, de estimular a utilização dessas tecnologias, de assegurar direitos dos usuários à igualdade no acesso, a receber um serviço de qualidade, a ser informado das afetações, a utilizar equipamentos diversos. Obrigação também de proteger os direitos de todos, usuários ou não. E o direito soberano de defender-se de tentativas de desestabilização. Assim, a lei estabelece sanções ao uso das telecomunicações com os seguintes fins: atentar contra a segurança e a ordem interna, transmissão de informes ou notícias falsas, ações para provocar afetações ou prejuízos a terceiros e como meio para cometer atos ilícitos, realização ou incitação a transmitir informação ofensiva ou lesiva à dignidade humana, emissão de conteúdos sexuais discriminatórios para gerar assédio, ferir a intimidade pessoal e familiar ou a própria imagem e voz, a identidade, integridade e honra da pessoa, convocação para ações contra a segurança coletiva, o bem-estar geral, a moralidade pública e o respeito à ordem pública. É natural que a máfia de Miami esteja insatisfeita. Esse decreto-lei dá instrumentos mais precisos para combater sua ação, seja direta ou através de seus empregados, todos pagos com dinheiro público dos Estados Unidos. Por hoje é isso. Saudações socialistas. Valeu, querida Márcia Chueri, direto de Cuba. Sempre, né, toda terça-feira aqui no nosso Conexão América Latina. Valeu que o pessoal que já está no nosso chat, o Adalberto Pereira, boa tarde, camaradas. A esquerda imperialista é uma vergonha. Maria José Ferreira e Silva, boa tarde, pessoal, no aguardo, valeu. A Nilza Ramos, do litoral paranaense, Pontal do Paraná, boa tarde, companheira. Adriano Teixeira, que também é do Paraná, companheiro também do PCO. Sou eu, boa tarde, sou eu que envia aqui um super sticker, valeu. Assim como o companheiro Ernesto Abdala Filho, que envia um super chat sempre aqui com a gente. A Renata Diniz, Rude Pride e Unite and Fight. Lino Alves também. A Kathleen Van Benton, que é nossa comentarista aqui sobre política peruana, ela fala, né, que a troca de chanceler no Peru entrou um neoliberal, sinal de capitulação, traição ou estratégia de sobrevivência. No Peru, né, houve aí a troca de ministro das Relações Exteriores do presidente Pedro Castillo e o novo ministro, que é o Oscar Maurtua, ele é considerado, inclusive, pelo partido do Pedro Castillo como um representante aí da direita, né? Alguns congressistas, o próprio líder do partido, né, o Vladimir Cerrón, ele denunciou que esse novo chanceler peruano, ele é um agente dos Estados Unidos, né? E o Pedro Castillo, no entanto, colocou aí um agente dos Estados Unidos num cargo-chave do governo peruano, que é o Ministério de Relações Exteriores, né? É um sinal um tanto quanto perigoso aí, né?
dos rumos do governo do Pedro Castillo. Certamente isso daí é uma pressão da burguesia peruana e do imperialismo e certamente também uma capitulação do Pedro Castillo e do governo peruano, que a gente já falou aqui várias vezes, né? O próprio Peru Livre e o Pedro Castillo, eles são uma esquerda com ideias confusas, uma esquerda nacionalista, moderada, ora fala uma coisa, né? Ora fala outra coisa. No entanto, a típica esquerda pequeno-burguesa de caráter mais nacionalista, né? E, portanto, é uma esquerda centrista que vacila muitas vezes, né? Não tem aquele rumo que é um rumo certo, né? Não tem aquelas ideias muito claras na cabeça, não é guiado, né, pelo marxismo e aí desvia muitas vezes aí do caminho, como é o caso dessa nomeação aí, né, do novo ministro de Relações Exteriores do Peru, que é um agente dos Estados Unidos. Tá? A gente precisa continuar acompanhando porque a burguesia peruana já, desde as eleições, estava dando sinais muito claros aí de pressão sobre o governo do Pedro Castillo, né, para controlar ao máximo esse governo de esquerda que ascendeu no Peru. Uma outra notícia, né, o Indepaz, que é um instituto que divulga, né, e faz as investigações a respeito da violência na Colômbia, divulgou agora há pouco a notícia de mais um massacre que ocorreu aqui no nosso país vizinho, na cidade de Saravena, no estado de Arauca, na Colômbia. É o 67º massacre somente em 2021. A gente está no 8º mês do ano, são 67 massacres ocorridos na Colômbia, com 243 vítimas. Lembrando que esses massacres são perpetrados, né, quase que invariavelmente, pelas forças de segurança do governo colombiano. E quando não ocorre pelas mãos diretas, né, da polícia, do exército, ocorre por paramilitares, por milícias fascistas, por jagunços de latifundiários, pistoleiros, que são amigos, né, dessas forças de segurança. São totalmente vinculadas, seja direta ou indiretamente, ao Estado colombiano. Então, a gente já denunciou muitas vezes, vale a pena a gente repetir aqui, o Estado colombiano é um Estado terrorista, governado desde Washington, lá dos Estados Unidos, né? A Colômbia é um governo títere. No caso, quem está no governo agora é o Iván Duque, que é de extrema direita, uma espécie de Bolsonaro colombiano, mas todos os governos colombianos nas últimas décadas são fantoches do imperialismo e atuam como basicamente um governo de ocupação na Colômbia contra o seu próprio povo. 67 massacres em 8 meses, com 243 vítimas na conta aí do Estado genocida colombiano. Mas isso daí a gente não vai ver na Rede Globo, não vai ver no Estadão, não vai ver na Folha. A gente nunca vê nada de notícia negativa com relação ao governo colombiano. A gente ouve apenas quando o Maduro solta um peido na Venezuela e aí já a imprensa brasileira e internacional faz um estardalhaço imenso. Agora, o Iván Duque mata 243 pessoas em 8 meses e a imprensa brasileira fica quieta. Valeu aqui, desta vez eu consigo pelo super sticker, ele dá boa tarde também. Muito obrigado, companheiro. O Adriano Teixeira lembra, vamos se tornar membros da Causa Operária TV. Isso aí, companheiros, quem puder, torne-se membro do nosso canal. Bom, vamos falar aqui então, né, o assunto aí da política internacional já da última semana, né, vindo desde o dia 15 de agosto, no domingo retrasado, quando as forças do Talibã tomaram a capital do Afeganistão, Cabul, e expulsaram as tropas norte-americanas do país. O mundo todo passou a olhar
freneticamente para o Afeganistão, né? Na imprensa burguesa, essa mesma que não fala nada da Colômbia, né? A gente vê manchetes e manchetes todo o tempo, matérias no Fantástico, no Jornal Nacional, nas rádios, né? A respeito do que acontece no Afeganistão, como se aquilo lá fosse a pior coisa do mundo. O povo expulsou os norte-americanos, né? E aí vem uma condenação muito grande do Talibã, como, né, se o imperialismo fosse um defensor das mulheres e dos oprimidos, sendo que nesses 20 anos de ocupação, os Estados Unidos devastaram o país, mataram dezenas de milhares ou até mesmo centenas de milhares de mulheres, né, de crianças, de idosos e, no entanto, agora, né, é o grande defensor das mulheres. O que aconteceu no Afeganistão, contudo, foi uma verdadeira revolução popular, né? Nesses 20 anos aí, o povo resistiu à ocupação norte-americana. O Talibã, que era o grupo mais organizado, foi quem conseguiu filtrar aí toda essa indignação popular contra os Estados Unidos e liderou, né, a insurgência contra a ocupação norte-americana. Os afegãos, né, agora, quem sabe o que vai acontecer no país, é possível que haja uma guerra civil, né, ou de qualquer forma o país possivelmente continuará instável, mas, né, pelo menos até o momento, é um país relativamente livre do imperialismo, já que expulsou as tropas norte-americanas, e isso deve ser comemorado por toda a esquerda e por todos os povos do mundo. Agora, quais poderão ser as consequências disso que aconteceu no Afeganistão aqui no nosso continente, na América Latina, né? A gente tem visto, desde 2019 principalmente, grandes mobilizações populares contra os governos golpistas de direita, neoliberais, aqui na nossa região, né? Começando no Equador, com aquela grande insurreição popular contra o governo do Lenín Moreno, que fez o presidente da República fugir da capital Quito e transferir durante alguns dias a sede do governo para Guayaquil. A gente viu no Chile uma mobilização de características revolucionárias que quase derrubou o Sebastián Piñera e obrigou o governo chileno, o regime chileno, a estabelecer uma Assembleia Constituinte, apesar de que essa Assembleia, né, foi uma manobra também da burguesia, entregando ali os anéis para não perder os dedos. A gente viu recentemente no Paraguai, esse ano inclusive, né, o povo paraguaio incendiar a sede do partido governante no Paraguai e fazer uma série de manifestações durante dias, principalmente em Assunção, derrubando vários ministros e quase derrubando o governo do Mário Abdo Benítez, né? A gente viu a mobilização também, inclusive, de algumas características revolucionárias do povo boliviano após o golpe de 2019 no país. Depois desse golpe, logo em seguida, né, o povo tentou resistir ao golpe, fizeram manifestações de indígenas, de camponeses, de operários, né, na região de La Paz. O golpe se consolidou por algum momento, né, mas a resistência continuou muito grande, uma instabilidade muito grande do regime golpista da Jeanine Áñez, e finalmente, né, o povo conseguiu obrigar os golpistas a chamarem uma eleição que eles não estavam querendo chamar e, novamente, a burguesia, com medo de uma ascensão ainda mais radical das massas, acabou entrando em um acordo com o MAS, o partido do Evo Morales, para trazê-lo de volta à Bolívia e eleger um membro do MAS, né, para a presidência da Bolívia. No Uruguai a gente viu também manifestações, recentes, na própria Colômbia, que a gente falou aqui,
que tem muito a ver com esse extermínio da população feito pelo governo de extrema direita. O povo não aguenta, né? Assim como o povo afegão não aguentou aqueles 20 anos de ocupação norte-americana com bombas caindo diariamente sobre as suas cabeças, o povo colombiano também não aguenta esse sistema de extermínio, principalmente no campo, mas também nas cidades colombianas, de paramilitares, de milícias, do exército, da polícia, né, esmagando ali a população, matando colombianos e privatizando completamente a economia colombiana, entregando, né, tudo que a Colômbia tem para o imperialismo norte-americano. Os colombianos passaram meses nas ruas do país esse ano aqui, né, formando inclusive grupos de autodefesa, derrubando tanques, atacando um monte de instalações, bancos, sedes governamentais, né? Eram milhares e milhares de pessoas, centenas de milhares de pessoas nas ruas da Colômbia. Na verdade, né, se a gente for somar aí todas essas mobilizações, milhões de pessoas saíram às ruas da Colômbia, não apenas contra o governo de extrema-direita do Iván Duque, mas também contra todo o regime político colombiano. No Haiti, onde catástrofes naturais se misturam aí com uma crise política enorme, o presidente Jovenel Moïse foi simplesmente assassinado, para a gente ver o tamanho da crise que se encontra, né, nesse pobre e miserável país do Caribe. E a população também, desde 2019, permanece nas ruas, né, do Haiti. Antes, para derrubar o Jovenel Moïse, né, diversas manifestações, enormes multidões ali nas ruas, e com o assassinato do Moïse, isso daí certamente não vai parar, né? A população do Haiti também se insurgiu contra o governo fantoche do país. Na Guatemala, a população também invadiu sedes governamentais, sede do Congresso, né, fazendo manifestações grandes aí contra outro regime títere do imperialismo norte-americano aqui na nossa região, né, onde também existe ali um governo muito instável, né. No Peru, onde o Pedro Castillo foi eleito, antes da eleição dele, né, o que inclusive permitiu a eleição do Pedro Castillo, foi outro levante de massas, né, que acontece desde o ano passado, vários governos se sucedendo, um caindo depois do outro, suicídio de presidente, né, e o povo se insurgiu exigindo uma Assembleia Constituinte, exigindo a queda dos governos peruanos, né, o que possibilitou aí que a campanha do Pedro Castillo fosse uma campanha de massas, uma campanha muito popular, né? E houve uma verdadeira rebelião também do povo peruano, em certo sentido, né, contra o imperialismo e contra a extrema-direita, que levou aí o Pedro Castillo ao governo do país. Na Argentina, o Alberto Fernandes foi eleito em um acordo, né, com o imperialismo, também por causa da situação possivelmente explosiva do país depois de 4 anos de regime neoliberal do Maurício Macri, né? Na Argentina, que Macri foi eleito através de um golpe branco aí de Estado, né? Uma perseguição judicial muito grande contra a Cristina Kirchner. Depois, durante o governo Macri, né, já próximo às eleições, a Cristina Kirchner seria inclusive a própria candidata novamente do peronismo à presidência da República. A burguesia pressionou muito, impediu que ela fosse a candidata, fez um acordo para ela ser a vice-candidata, né, do Alberto Fernandes, que é um homem da burguesia argentina. Então a burguesia teve que fazer esse acordo aí com os peronistas para que a esquerda de verdade, né, não voltasse ao poder e entrasse no governo um candidato extremamente moderado de esquerda, mas para balancear a situação, para entregar algumas migalhas para o povo argentino, porque senão os argentinos se insurgeriam novamente aí contra o regime, né, como já fizeram aí várias vezes nesse século. E os argentinos, no entanto, permanecem também nas ruas,
No último dia 18, houve, né, manifestações pelo Fora Bolsonaro aqui no Brasil contra a reforma administrativa, e na Argentina também houve grandes manifestações aí contra, né, o regime político. Lembrando que quem está no poder é o Alberto Fernandes, que é um aliado, né, da Cristina Kirchner e do peronismo. Então a situação também na Argentina é uma situação instável. E diante de um cenário como esse, né, de mobilizações muito grandes no nosso continente, e o Brasil, né, é uma prova disso, com essas manifestações que começaram a ocorrer pelo Fora Bolsonaro, a esquerda aqui insiste, né, em fazer alianças com a burguesia para acabar com as manifestações, mas a tendência no Brasil e em toda a América Latina é a insurreição popular contra os regimes golpistas de direita, de extrema direita, impostos pelo imperialismo. E os povos desses países, né, apesar de a esquerda brasileira ser completamente idiota, cega, né, e pró-imperialista, olham para o Afeganistão como um exemplo a ser seguido, né? Os afegãos resistiram durante 20 anos à ocupação norte-americana. Apesar de a gente ser muito oprimido e esmagado pelo imperialismo aqui na América Latina, nenhum país recentemente foi invadido pelos Estados Unidos e pela OTAN. Os afegãos tiveram esse desprazer aí em seu país durante 20 anos e mesmo assim derrotaram o imperialismo, mesmo sendo um país muito miserável, quase praticamente tão miserável como o Haiti, né? Mais pobre do que a maioria dos países aqui da América Latina. Um país de criadores de cabra, um país de pastores, né? E a gente pode perceber isso daí vendo os próprios talibãs, como eles se vestem, né? Sandálias, muito humildes. Os talibãs, né? Eles não foram armados por nenhum estado. Eles não têm parceiros internacionais para ajudá-los na guerra contra o imperialismo. Eles não tinham praticamente armas, né? Eles tinham fuzis, AK-47 e 80 mil combatentes apenas, sendo que muitos deles praticamente não tinham tido treinamento militar. E esses caras expulsaram o exército dos Estados Unidos, da Inglaterra, da França, da Holanda, da Alemanha, da Austrália e de vários países de seu país. Então os povos da América Latina olham isso daí como uma inspiração. Se os afegãos, tão pobres, miseráveis e sem recurso nenhum de guerra, expulsaram os norte-americanos, por que os sul-americanos, os latino-americanos, não podem também derrubar os governos fantoches do imperialismo, acabar com as bases militares que os Estados Unidos têm hoje aqui no nosso continente, né? E expropriar as empresas norte-americanas. Os afegãos, né? Eles, embora novamente a esquerda pequeno-burguesa brasileira veja com maus olhos a vitória do Talibã, eles certamente estão inspirando aí os povos da América Latina, porque a esquerda, ela não, o povo, na verdade, não tem nada a ver com a esquerda pequeno-burguesa brasileira. Quem já foi em alguma favela, em alguma comunidade, já deve inclusive ter visto aí nos muros imagens do Bin Laden, gente com camisa de time de futebol de várzea com o rosto do Bin Laden, né? E porque o povo é radical e eles veem, né, exemplos ali de radicalismo, de luta contra o imperialismo como uma referência, né? Então imaginem, né, aí nas favelas do Brasil, nas favelas da Colômbia, nas favelas do Peru, né, a classe trabalhadora comemorou certamente a vitória do Talibã no Afeganistão e falou: é assim que a gente tem que fazer, né? Então, do jeito que se encontram as coisas, né, com a tendência de mobilização, o que acontece no Afeganistão é um exemplo para a gente. Até porque o que aconteceu no Afeganistão é uma clara amostra, né,
da crise em que se encontra o imperialismo norte-americano e o imperialismo de modo geral. Os Estados Unidos não conseguiram vencer os talibãs, não conseguiram vencer os pastores de ovelha, os criadores de cabra, não conseguiram, mesmo durante 20 anos ocupando o país, eles foram derrotados, né? Isso daí mostra, ao lado da impossibilidade de os Estados Unidos invadirem a Venezuela ou de darem um golpe de Estado em Cuba, como tentaram recentemente, tudo fracassado, mostra, né, que o imperialismo é muito frágil, na verdade. O Mao Tse-tung, né, revolucionário chinês, ele tem uma frase muito famosa de que o imperialismo e seus lacaios não são mais do que um tigre de papel, né? E o imperialismo está se mostrando realmente um tigre de papel. Não é uma coisa invencível, muito pelo contrário, é muito frágil, né? Então, somada a essa tendência de mobilização popular, de revolta popular, de insurreição na América Latina, com a fragilidade do imperialismo, né, a correlação de forças social pode começar a mudar radicalmente, inclusive, a favor aí dos povos da América Latina, da classe trabalhadora e da esquerda, né? E além disso, os países, né, que hoje são governados aí por governos de esquerda, né, por presidentes de esquerda que resistem aos ataques do imperialismo, como é o caso da Venezuela, de Cuba e da Nicarágua, né, principalmente esses três aqui na América Latina, eles veem também um alívio nisso daí, porque eles também percebem que o imperialismo está enfraquecido. Além de não ter conseguido até agora derrubar esses governos, o imperialismo foi humilhado pelo Talibã no Afeganistão. Então também é um incentivo para eles continuarem resistindo, né, ao imperialismo e mobilizando as suas próprias populações, o Maduro mobilizando o povo venezuelano, né, o Díaz-Canel mobilizando o povo cubano, o Daniel Ortega mobilizando o povo nicaragüense para resistir, né, a todo o bloqueio econômico imposto pelos Estados Unidos, a todas as investidas político-diplomáticas, as tentativas, né, de subversão interna, a manobras militares, né? O imperialismo não vai conseguir derrubar os governos da Venezuela, Nicarágua e Cuba, né, se os povos desses países aí se inspirarem no povo afegão e mantiverem uma resistência encarnecida para protegerem a sua soberania e a sua independência do imperialismo. Os afegãos mostraram isso, assim como os vietnamitas também tinham mostrado isso daí quase 40 anos atrás, né? Então, lógico, é uma coisa para a gente comemorar. A esquerda em vários países, a esquerda em Portugal, na Inglaterra, no Oriente Médio, logicamente, o governo cubano comemorou também, de alguma maneira, a derrota do imperialismo no Afeganistão. Eles sabem que isso daí é uma coisa muito positiva para os seus povos e para os povos do mundo inteiro. Vamos falando, a gente falou aqui da Venezuela, vamos ver uma reportagem do Brasil de Fato sobre justamente a Venezuela, porque o governo e a oposição tentam entrar em um acordo. Foi dada a largada. Há uma semana foi instalada a mesa de diálogo nacional entre governo e oposição venezuelanos. A primeira rodada de negociação irá acontecer no dia 3 de setembro na Cidade do México. O Reino da Noruega e o governo mexicano serão mediadores, enquanto a Rússia e a Holanda estão como observadores, podendo ter a presença de outros países. Foram acordados 7 pontos na agenda de debate, que inclui o reconhecimento das instituições, o fim da violência e garantia de direitos políticos para todos. O fato foi comemorado por chavistas e opositores. Creo que no hay mayor debate sobre el llamado interinato de Guaidó. Creo que hay un progresivo reconocimiento de la dificultad de seguir sosteniendo esa estrategia.
en lo sucesivo, tanto en el plano internacional como en el propio plano doméstico. Para o governo, a principal demanda é o levantamento das sanções econômicas. Já a oposição exige eleições gerais. Os Estados Unidos, Canadá e a União Europeia publicaram um documento prometendo levantar as sanções caso avancem os diálogos. Se están sentando ahí, una vez es verdad, delegados de una clase política que apostó por la destrucción de la institucionalidad del país. Cualquier empresario, entidad no gubernamental, gobierno, Estado, corporación que quiera hacer negocios con Venezuela, al minuto, al momento, instantáneamente le llega o un lobby de presión o una alerta financiera o un aliado que le dice ten cuidado, no te relaciones con Venezuela porque puedes salir sancionado. Eso es todo un andamiaje, es toda una estructura de agresión, eso es todo un constructo de presión que no es fácil de desmontar. Em 6 anos de bloqueio, a Venezuela sofreu 150 medidas coercitivas unilaterais, o que gerou um prejuízo estimado em 130 bilhões de dólares. La creación de esa amenaza externa descuidó, en mi opinión, la configuración, fortalecimiento de una fuente de presión interna. Ellos saben, se sienten que fueron derrotados, o sea, la estrategia fue derrotada, la estrategia de máxima presión, hasta llegar al punto donde estamos, que el propio sector más radical se está planteando participar em eleições. As eleições regionais de novembro seriam o último processo eleitoral antes das presidenciais de 2024. Hay fuerzas sociales y políticas movilizándose alrededor de la iniciativa de solicitar la convocatoria de un referéndum revocatorio presidencial. Y muy probablemente se intente ese camino. La verdad es que cuando hay una contienda del tamaño de un referéndum revocatorio, contienda electoral quiero decir, es porque las dos fuerzas tienen fuerza. En este momento no es verdad que las dos fuerzas tienen fuerza. Em 2022, Maduro chega à metade do seu segundo mandato e, de acordo com a Constituição venezuelana, poderia ser convocado um referendo revogatório. Para encurtar a gestão chavista, os opositores teriam que reunir assinaturas de 20% do eleitorado de cada estado e depois obter mais 6,5 milhões de votos. Segundo as últimas pesquisas de opinião da empresa Interlaces, 73% dos venezuelanos acham incorreta a decisão de não participar de eleições. Já 44% estaria de acordo com um referendo revogatório. Para mí el termómetro que nos comunica o nos comunicaría esa elección, para lo que serviría en términos de la contabilidad, no es para saber cuántas gobernaciones, alcaldías o consejos municipales o consejos estadales, consejos legislativos regionales puede llegar a obtener el oficialismo, porque estoy seguro que el oficialismo va a obtener la mayoría. No es eso lo que está en discusión. Lo que está en discusión es, en primer lugar, si la oposición utiliza la elección del 21 de noviembre para organizar, articular, coordinar a las bases sociales que le dan respaldo y soporte. Só um comentário sobre isso daí, né? A esquerda venezuelana, ela exige eleições gerais para continuar a sua campanha de desestabilização contra o governo venezuelano, né? A gente sabe que toda eleição que tem na Venezuela, uma parte da direita boicota, uma parte participa, né? Mas as duas usam as eleições para desestabilizar, às vezes de uma maneira muito violenta, né? Com aqueles coxinhatos deles, né? Manifestações coxinhas financiadas pela CIA, depredando, atacando ali os chavistas, inclusive às vezes até fazendo atentados contra a vida, né, do povo chavista. Tudo isso daí para causar um clima aí de tentativa de invasão e muita manipulação, né? Eles perdem e aí falam que foi roubado. Participa, perde, fala que foi roubado. Não participa, perde, fala que foi roubado. Isso daí, a Venezuela, desde quando o Chávez entrou no poder, já teve mais de 25 eleições, entre eleições presidenciais, municipais, estaduais e referendos ou plebiscitos, né? A direita ganhou 2, né? E, no entanto, sempre fala isso daí. O chavismo tem muito apoio popular e eles usam a direita usa as eleições, né, para desestabilizar o país. É uma ditadura tão brutal, né, que tem esse referendo revogatório. Na metade do mandato do presidente da República,
a oposição pode recolher assinaturas ali para fazer um referendo revogatório e a população votar se quer a destituição do presidente ou não. No Brasil não tem isso. Na maior parte dos países do mundo não tem isso. Na Venezuela, essa ditadura sanguinária, tudo mais, tem isso daí, né? E já foi usado contra o Hugo Chávez, pode ser usado contra o Nicolás Maduro. O povo não quis a destituição do Chávez e possivelmente, né, como a gente viu até na reportagem, não vai querer a destituição do Maduro porque tem muito apoio popular. Mas a direita é muito golpista na Venezuela, né? Vamos ver aí se o governo venezuelano, o Nicolás Maduro inclusive homenageou o Leon Trotsky, né, na semana passada, quando fez 81 anos do assassinato do Trotsky, né? O Nicolás Maduro homenageou novamente, assim como havia feito no ano passado, homenageando o Leon Trotsky. Isso daí é um sinal, né, de que o Nicolás Maduro, o governo venezuelano, né, estão alinhados mesmo à esquerda, né? Inclusive, ideologicamente, quem sabe até com uma tendência ainda maior à esquerda. Bom, vamos ver agora a coluna Crônicas de uma Inquilina, da poetisa guatemalteca, residente nos Estados Unidos, Ilka Oliva Corado, nossa querida companheira. ¿Qué tal están? Les saluda Ilka Oliva Corado con Crónicas de una Inquilina. Si de casualidad escuchan por ahí un sonido de un clavado, es que por aquí está un perrito jugando en el agua y sale y corre a la orilla y pum, se vuelve a meter otra vez. Amarte, del poemario Agosto. Amarte, con los sentidos, con la piel desnuda, en la quietud. Amarte en el salitre de la tormenta, con la sangre enardecida, en la poesía delicada, con plenitud, en las alboradas otoñales, en cada retoño de abril. Amarte en mi locura, con mi inexpresión, con mi caos, con mi inestabilidad. Amarte, amarte, y afanidad. Amarte en agosto, en cada pétalo de girasol, en la brisa tenue, cuando el verano dice adiós. Amarte cada instante con fascinación, en la proeza de este cansado corazón, en el encanto de las fogatas en soledad, de la nostalgia de las tardes de los domingos. Amarte los lunes a deshoras, en mis abstractos incomprensibles, en mi cólera enfermiza, en mi frustración. Amarte con el anhelo de mi intuición. Amarte, amarte, todos los días, a todas horas, en la penumbra de mi insensatez. Les saludó Ilka Oliva Corado y hasta la próxima. Obrigado aqui ao Bruno ES, Janderson Lacerda, Mídia Mentirosa, também com a gente. A gente vai encerrando aqui o Conexão América Latina. A gente volta na próxima terça-feira, às 14h. Você vai assistir daqui a pouco, às 16h, Análise Política na TV 247, com Rui Costa Pimenta, ao vivo, retransmitido aqui na Causa Operária TV. Então, fica aí, segura, continua ligado na programação da Causa Operária TV, 16h, Rui Costa Pimenta, ao vivo aqui. Até mais. Tchau, pessoal.